Êxodo 21, do versículo 12 ao 36, assim diz a bendita palavra do nosso Deus. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe, será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, e se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir a forro pelo seu olho. E, se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi, dantes, era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi era já dantes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Amém. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e a nossa mente para compreendermos as verdades da Tua palavra. Abre os nossos olhos, ó Senhor, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. A Tua lei é perfeita e restaura a alma. Ajuda-nos então, ó Senhor, a compreendê-la e a ser edificado e fortalecido por Tua palavra. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as leis de uma sociedade são muito mais do que regras, do que
fazer ou deixar de fazer. As leis expressam também princípios e valores de uma sociedade. Por exemplo, se você fizer uma comparação da lei de Deus com a lei dos povos ao redor de Israel no antigo Oriente Próximo, você verá muitas semelhanças e dessemelhanças. A principal diferença da lei de Deus para essas demais leis está no fato de como a vida humana era tratada. Por exemplo, o Código de Hammurabi, uma das leis mais antigas registradas na história, mostra que, enquanto o roubo era considerado um crime gravíssimo, cuja pena era capital, o assassinato, por outro lado, tinha uma pena menor, em que, às vezes, uma compensação financeira à família da vítima já era suficiente. Notem, então, irmãos, que os princípios e os valores para esta sociedade que era governada pelo Código de Hammurabi é mais ou menos assim: as posses e as propriedades têm mais valor do que a vida humana. O que era mais protegido na lei era a propriedade e não a vida. Princípios e valores de uma sociedade. Nesses versículos que nós lemos, irmãos, Deus então utiliza exemplos selecionados da vida cotidiana para ensinar quais eram os seus valores e como que o povo da aliança deveria viver em relação a Deus e ao seu próximo. É bem verdade que são leis que foram dadas especificamente para a nação de Israel, mas comunicam princípios eternos. E para ensinar esses princípios, esses valores, Deus então deu um livro da aliança. Os irmãos sabem que este livro da aliança começa aqui no capítulo 21, que são leis mais detalhadas e contextualizadas dos 10 mandamentos. Então, Deus dá essa lei ao seu povo. O povo está acampado no Monte Sinai. O Senhor dá o decálogo, os 10 mandamentos, e também um livro da aliança para nortear o povo que iria entrar na terra prometida. Então, irmãos, quais são os princípios e valores que Deus queria ensinar ao povo de Israel através dessas leis? Eu penso que o primeiro princípio é o seguinte: na lei de Deus, a vida humana deve ser protegida. Na lei de Deus, a vida humana deve ser protegida. Do versículo 12 ao 27, o Senhor então dá diversas leis que protegem a vida humana e mostram como o povo deveria tratar o seu próximo. O Senhor começa dando exemplo de situações que a vida humana é diretamente mais afetada. Vamos ver, por exemplo, o versículo 12, o início. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Então, o primeiro caso apresentado aqui é de um homicídio doloso, diríamos, um homicídio intencional. A conduta de ferir aqui é golpear, é bater com a intenção, causando a morte de outra
pessoa. Então, a expressão aqui, de modo que este morra, indica que era um assassinato intencional. Este caso especificamente trata-se de um assassinato intencional. E a pena era rigorosa. Diz o texto: será morto. Uma vida por uma vida. Não havia penitenciária em Israel. A ideia, então, de será morto é que o ofensor seria entregue às autoridades, aos juízes, para que a pena capital fosse, então, aplicada. O princípio aqui, irmãos, é que a vida humana é tão valiosa, mas tão valiosa diante de Deus, que a única pena correspondente ao assassinato é a própria vida. Deus estava cercando a vida humana com limites, com muros bem altos. A vida humana inocente estava sendo protegida. Nosso texto continua no versículo 13, dizendo: porém, então aqui é um caso de exceção, se não lhe armou ciladas, pressupõe então que o versículo 12 há alguma espécie de cilada, de intencionalidade. Se não lhe armou ciladas, se não ficou à espreita, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. A conduta aqui ainda é ferir o outro. O resultado é a morte, mas parece que não houve intencionalidade, diríamos um homicídio culposo, ou foi sem intenção. Então, a lei de Deus dá aqui uma atenuante, porque não tem a pena capital. O ofensor tinha a possibilidade, diz o texto, de ir para as cidades de refúgio que foram instaladas e espalhadas em Israel, como diz Números capítulo 35. Quando o ofensor chegasse a essa cidade de refúgio, ele deveria procurar o altar dentro do santuário e tocá-lo, porque ali ele ganhava imunidade para aguardar o devido processo legal. Então os juízes iriam julgar para ver se de fato ele era inocente ou culpado. Por que tudo isso? Para evitar que injustiças fossem feitas. Não há um paralelo dessa lei aqui no Antigo Oriente Próximo. Deus, então, está tomando medidas para impedir que o inocente fosse executado. Deus estava valorizando a vida humana. Notem, irmãos, como que Deus é preocupado, certamente, com a vida humana. Então, nas nossas relações diárias, tomemos cuidado para não culpar o inocente. Podemos incorrer neste erro nos nossos juízos de valores. Mas o texto continua, versículo 14: se alguém vier maliciosamente, note então a diferença, maliciosamente contra o próximo, matando-o, o verbo é diferente, matando-o à traição, tirá-lo-ás até do meu altar, para que morra. Veja como que este caso é diferente. A conduta aqui é maliciosa, é deliberada, foi planejada com requintes de crueldade. E a pena de morte, novamente, era aplicada, porque o princípio da vida humana. E neste caso, especificamente, a cidade de refúgio, a imunidade não deveria ser aplicada para quem cometeu este grave crime, este grave
pecado diante de Deus. Então, irmãos, observem que nesses 3 casos iniciais, o mandamento não matarás está sendo expandido. Deus está explicando, então, dando a sua lei, explicando a sua lei ao povo. Deus está fazendo distinções de crimes que são intencionais, de crimes que são involuntários, de crimes que são cruéis. Deus estava, de fato, protegendo, valorizando a vida humana. Mas o texto continua, no versículo 15, o verbo ferir sugere a ideia de um golpe muito forte. Mas os pais não morreram. A conduta aqui de ferir é a mesma do versículo 12, mas o resultado não precisa ser a morte. Sabe por quê? Porque o ferido foi o pai ou a mãe. Então, observem o valor que Deus está dando à vida da família. A família, Deus está protegendo a família. No versículo 17, a conduta de amaldiçoar implica abandono físico dos pais, deixar os pais morrerem. Quem golpeasse os pais, quem ferisse os pais, ou quem deixasse os pais à própria sorte, teria uma pena grave, a pena capital. O princípio é que a vida da família deveria ser protegida por Deus. Nestes casos, irmãos, a pena de morte é então prevista, com exceção do homicídio sem a intenção. Condutas e resultados diferentes, mas a pena é capital. E por quê? Por que a pena capital? Porque, como eu disse, embora pareça contraintuitivo, o princípio é: a vida humana tem um valor inestimável para Deus. A pena capital foi instituída não porque Deus despreza a vida, pelo contrário, porque Deus ama a vida, porque a vida é importante para Deus. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O Senhor disse em Gênesis capítulo 9, versículo 6, o seguinte: quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu sangue, porque Deus fez o homem à imagem de Deus. De fato, irmãos, a vida é um direito inalienável, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus é o Criador da vida e somente Ele tem o direito sobre a vida, de tirar a vida e de dar a vida. Deus não está sendo injusto, pelo contrário, Ele está protegendo o inocente. Nenhum sistema legal antigo valorizava tanto a vida como a lei de Deus dada a Moisés. No Código de Hammurabi havia essa desproporcionalidade, fazendo com que a vida humana não fosse valorizada. Mas Deus estava protegendo a vida humana. Portanto, irmãos, a lei de Deus nesses versículos ensina que é lícito, é justo que penas graves sejam aplicáveis a crimes graves através das autoridades instituídas por Deus. Penas graves sejam aplicáveis a crimes graves. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, disse: queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Portanto, irmãos,
Deus valoriza a vida humana quando instituiu essas penas rigorosas, mas penas capitais, mas Deus estava protegendo a vida humana inocente. O texto continua, do versículo 18 ao 27, agora são apresentados alguns casos de violência física e que exigiam alguma forma de compensação, de restituição às vítimas ou às famílias da vítima. O que está sendo protegido aqui ainda é a vida humana, mas o resultado não precisa ser necessariamente a morte, então as penas agora vão ser mais brandas. Note, por exemplo, o versículo 18: se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Então aqui a conduta prevista é uma lesão corporal, está acontecendo uma luta, uma briga, há uma situação tensa no ar. A imagem, então, é de que a pessoa que foi atingida nesta briga, ela foi para o hospital, mas não morreu. Então, o vencedor da luta, por assim dizer, tinha que pagar uma espécie de indenização e cuidar das despesas médicas daquele que foi hospitalizado, porque ele não tinha condições, meios de subsistência. Então, novamente, Deus estava protegendo aquele que foi ferido. Esses casos de brigas aparecem com frequência no Antigo Testamento, por causa da cultura da época. A cultura do Oriente Próximo Antigo era uma cultura de honra, chamada de cultura de honra, porque muitas vezes, se alguém era desonrado ou ferido, a família prejudicada, a família que foi vítima, podia vingar a vítima por uma questão de honra, chamando então de vingador de sangue. Esse vingador de sangue, e existem histórias no Antigo Testamento nesse sentido, ele tinha esse direito de vingar a vítima. Então, Deus aqui está tipificando esses casos e criando leis para que injustiças não fossem feitas. Era muito comum que houvesse excessos, né? O vingador de sangue queria, de fato, pagar a pena mais rigorosa possível, mas Deus aqui está instituindo algumas precauções. Por isso, então, a necessidade da cidade de refúgio. Deus estava nesse sentido, preocupado com a vida humana. Então, o princípio aqui é que não se faz justiça com as próprias mãos. O princípio é que nós não devemos recorrer à violência física em uma disputa pessoal. Este não é o caminho. Nós devemos empregar todos os meios jurídicos necessários quando houver a necessidade. Nos versículos, então, irmãos, seguintes, versículos 20 e 21, e os versículos 26 e 27 também, são alguns casos específicos de escravos. Trata-se de escravos. No Antigo Oriente Próximo, era essencial ter leis que se aplicavam tanto às pessoas livres quanto aos escravos, e por isso há então essa distinção aqui na lei de Deus. Deus certamente não legitimou a escravidão, mas ele regulamentou-a com condições para proteger os direitos e a dignidade dos escravos em um contexto social
em que a escravidão já era uma prática existente. A depender da lesão, dizem esses versículos, que havia a previsão de alforria, de forro. Então, essas leis aqui tinham o objetivo de erradicar os abusos físicos que eram muito normais na época. Então, na lei de Deus, o escravo era visto como uma pessoa e não como uma propriedade. Deus estava impedindo que abusos físicos fossem feitos. É por isso que nós, como um princípio aplicado a nós, devemos repudiar toda forma de abuso físico. A violência doméstica em nosso país ainda é um índice alto. Nós repudiamos condições de trabalho que são muito precárias. Nós repudiamos situações em que a integridade física nossa, do nosso próximo, é atingida. Nós somos a favor da vida, nós somos a favor da integridade física. Isso é o que a lei de Deus nos ensina. Do versículo 22 ao 25, há um caso muito emblemático. Olhe comigo, por gentileza, o versículo 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Então, este caso aqui, irmãos, especificamente, apresenta também uma lesão, um dano, mas sem grandes prejuízos ao bebê. A conduta aqui descrita provavelmente seja uma briga de honra daquela que eu mencionei, e acidentalmente atinge uma gestante que foi gravemente ferida. Então ela estava como uma espectadora e ela é atingida e ela precisará dar à luz prematuramente, porém sem maior dano ao nascituro, ao bebê. O parto precisou ser induzido, então uma restituição é feita para que a saúde da mulher e da criança fossem recuperados. E vejam também aqui, irmãos, como que Deus estava preocupado com a integridade física de uma mulher grávida, de uma gestante e do seu filho. Novamente, sem precedentes essa lei no Antigo Oriente. Deus estava concedendo um alto valor à mulher e ao seu filho. Então, Deus queria ensinar que para os hebreus, pertencer à aliança era valorizar a vida humana. Estar em aliança com Deus era valorizar a vida humana. Diz o versículo 23 o seguinte: mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Talvez a melhor interpretação seja a de que o embrião ou o feto aqui sofreu um dano gravíssimo, que é a morte. Até porque a gestante já havia sido gravemente ferida. Então a conduta aqui é uma conduta culposa gravíssima. Precisou-se fazer o aborto espontâneo da mulher. Por isso, a gravidade da pena. Vida por vida. Sabe uma coisa que é interessante aqui, meus irmãos? É que o feto, o embrião, o bebê no ventre da mulher, não era considerado um amontoado de células. Não. Era tratado como pessoa. Vida por vida.
A vida humana tem valor, inclusive o embrião dentro da mulher, na sua gestação. Na categoria legal adequada da lei de Deus, o aborto aqui é assassinato. Por isso que a pena é gravíssima, vida por vida. Na lei de Deus, o aborto é assassinato. É por isso que Deus disse: não matarás. Neste sentido, a lei de Deus é pró-vida. Nós somos a favor da vida da mulher e da criança. O salmista, no Salmo 139, diz: tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhado me formaste. No ventre materno, Deus formou o salmista, no ventre materno, Deus nos formou, e é por isso que a vida humana deve ser protegida. Por isso que nós valorizamos a vida, porque Deus a deu, Deus a criou e Deus nos forma no ventre materno. Os versículos 24 e 25 também são emblemáticos. Diz o texto: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Aqui, a expressão que caracteriza essa lei é uma expressão latina chamada lex talionis, que significa lei da retaliação, olho por olho, dente por dente. O princípio aqui é que a punição deve corresponder ao crime, deve haver esse equilíbrio, a punição deve corresponder ao crime. No entanto, esse princípio é muitas vezes mal entendido até na nossa cultura. Então nós precisamos entender o que significa olho por olho, dente por dente neste texto. Em primeiro lugar, essa não era uma pena necessariamente literal. Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, é aplicado a um caso de uma criança no útero materno, mas essa criança não estava queimada, no dente dela talvez ainda nem tivesse sido formado, então não é uma literalidade, não é olho por olho, dente por dente, literalmente. Por exemplo, em todo o Antigo Testamento há diversos crimes cometidos, mas não há um caso de uma aplicação literal deste texto, olho por olho, dente por dente. Então, não se trata de literalidade. Segundo, que o contexto maior aqui desses dois versículos é de compensação financeira. Os versículos 24 e 25 devem ser lidos à luz da palavrinha indenizar que aparece no versículo 22, ou no versículo anterior. Versículo 22, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Então o princípio aqui é da indenização, olho por olho, a retribuição deve ser adequada ao crime. Então, na lei de Deus, não há espaço para vingança pessoal. O princípio não é esse. O princípio é de que a punição deve corresponder ao crime adequado. É verdade que fora das Escrituras, este princípio de olho por olho, dente por dente, é muitas vezes utilizado por uma espécie de vingança. Mas nas Escrituras, não. No Novo Testamento, os mestres da lei estavam interpretando este texto erradamente, equivocadamente. Eles passaram a aplicar literalmente, é olho por olho, dente por dente. Então a retribuição é cortar a mão, cortar o pé e assim por diante, literalmente. Mas Jesus, então, no Sermão do Monte,
corrigiu essa interpretação equivocada da lei de Deus, dizendo: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na sua face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Jesus estava se opondo à lei de Moisés? Não. Jesus estava corrigindo a interpretação equivocada dos mestres da lei. Jesus estava dando um princípio hermenêutico aqui. E o princípio de interpretação não é a vingança que deve reger a vida do crente, mas é a misericórdia. Nós somos regidos pela misericórdia, pela compaixão. É por isso que Jesus disse: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então não há uma contradição. Esses versículos aqui, irmãos, ensinam que Jesus, ou melhor dizendo, que Deus é justo. Deus é justo e não justiceiro. Deus quer o bem do povo de Israel, o nosso bem. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas a justiça deve ser feita. O nosso Deus é justo. Nestes dias tão terríveis de guerra que nós acompanhamos ao redor do mundo, nós vemos cenas lamentáveis, quase que diariamente. Qual é o nosso papel? Orar para que a justiça divina seja feita. Porque às vezes a justiça humana falha, mas a justiça divina não tarda e também não falha. Deus é justo. Na nossa nação, irmãos, eu penso que nós não devemos nos alegrar quando assistimos a um telejornal e vemos injustiças sendo feitas, até mesmo contra um criminoso, um réu confesso, porque ele deve, um criminoso, pagar de acordo com a justiça em nosso país. Então, nós devemos ser mais cuidadosos ao expressar os nossos juízos de valores. Talvez você já tenha dito algo como: bandido bom é bandido morto. Bem feito, mereceu, é isso mesmo. Sejamos mais cuidadosos como crentes que somos. Nós devemos amar a vida, a dádiva da vida. Nós devemos proteger a vida humana. Este texto nos ensina neste sentido, de que nós devemos dedicar todos os esforços lícitos para promover a saúde, a vida nossa, a nossa vida e a vida do nosso próximo. A vida de Deus, a vida é uma dádiva de Deus. Nós devemos então cuidar de nós mesmos, sabia disso? É verdade. Devemos cuidar de nós mesmos, dormindo o suficiente, tendo uma boa alimentação, exercitando bem, frequente e regularmente, tomando ou sendo equilibrados no nosso trabalho, no nosso lazer, tomando os medicamentos prescritos pelos médicos na hora certa, no momento certo. Isso é cuidar da nossa vida. A vida é uma dádiva de Deus, não é? Então, como que nós administramos a vida que Deus nos deu? Nós devemos cuidar, administrar, ser um bom mordomo da vida que Deus nos deu. É um presente, mas nós também devemos cuidar e preservar a vida do nosso próximo. Quantas pessoas vulneráveis em nossa sociedade, que precisam de amparo, que precisam de cuidado, que precisam e que estão necessitadas. Então cabe o nosso apoio
apoio, cabe a nossa parte de fazer o que está ao nosso alcance. Então, irmãos, quais são os princípios e valores que Deus queria ensinar ao povo de Israel através dessas leis? Em primeiro lugar, na lei de Deus, a vida humana é protegida, a vida humana é valorizada. Em segundo lugar, nós veremos agora, na lei de Deus, a negligência humana é punida. A negligência humana é punida. Do versículo 28 ao 36, são descritos alguns crimes por omissão, envolvendo alguns animais. E esses crimes são muito semelhantes ao que estavam descritos também nas leis ao redor dos povos ao redor de Israel, mostrando que a lei de Deus era factual, tinha um contexto histórico. Então, são crimes que aconteciam com certa frequência. E aqui, a vida humana ainda está em tela, ainda é o objetivo, mas são casos específicos de não atuação, não fazer o que deveria ser feito, não tapar a cova, não fechar o portão para o boi sair, são casos específicos de negligência. Vamos ver o versículo 28, diz o texto: se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o boi será absolvido. Este caso é mais simples. Um animal que mata alguém deve ser morto, o princípio de novo da vida. A conduta aqui é do animal, ele morrerá. O proprietário do animal é considerado inocente, porque não tinha como ele prever o acidente. Então, a pena grave aqui era a própria morte do animal, porque o boi especificamente era um animal de trabalho, era um meio de produção, era caríssimo, nem todos tinham condições de ter animais de trabalho em sua casa, em sua residência. Então, essa lei já vinha com a pena aqui, que era o apedrejamento do boi. E a proibição era de que se comesse a carne do boi. Por quê? Para que não houvesse uma festa, uma comemoração, um churrasco, alguma coisa assim. Uma vida foi ceifada. Então, era o princípio de que não deveria haver comemoração ou qualquer coisa do gênero com a carne que sobrasse. O versículo 29, então, continua dizendo: mas se o boi, então veja a diferença, né? Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Qual é o princípio aqui? A negligência do proprietário do animal que causou a morte do terceiro. Por isso, a pena era rigorosa. Então, foi uma conduta negligente. O proprietário do animal sabia do histórico do seu animal, sabia que ele era boi bravo, boi violento, então ele devia tomar as medidas adequadas para proteger as pessoas, e não o fez. Então a lei de Deus prescreve aqui uma pena capital. Ao deixar o animal morto, o dono se tornou responsável por um homicídio culposo, mesmo sem ter tido a intenção. Então, novamente, o princípio da vida, novamente, Deus punindo a negligência. No entanto, como não se tratava de um homicídio premeditado, como nós vimos no versículo 12 ou no versículo 14, os versículos 30 e 31 dizem que o proprietário podia resgatar a sua vida fazendo um pagamento à família da vítima, agora o princípio da restituição. No versículo 32, diz que se o boi matasse um escravo, então o proprietário tinha que pagar 30
ciclos de prata. Diz o texto: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Novamente, esses mesmos princípios. 30 ciclos de prata era o preço médio de um escravo. Pergunta: Judas traiu a Jesus por quantas moedas de prata? Por quantas moedas? 30 moedas. Diz Mateus 26:15. O preço de um escravo. Jesus foi traído por um preço de um escravo que foi entregue ou foi morto pelo boi. O Filho de Deus foi vendido por 30 moedas. Mas, através do sangue de Jesus, o preço valiosíssimo, nós fomos comprados da escravidão do pecado. Qual é, irmãos, o princípio norteador desses versículos aqui? Como que nós podemos aplicá-lo à nossa vida? Eu penso que é este: os nossos tão queridos animais de estimação são de nossa responsabilidade. Os nossos animais, sendo de estimação ou não, são de nossa responsabilidade. Se eles causarem uma lesão, a culpa é nossa. Então nós devemos tomar cuidado e não ser negligentes. Se você, por exemplo, gosta de passear com o seu pet, de manhã, de tarde ou de noite, excelente, muito bom, eu gosto também. Mas você precisa mantê-lo sob o seu controle. São situações diárias que nós passamos e que nós precisamos ter cuidado. Então, os próximos versículos vão deixar ainda mais claro o aspecto que Deus estava preocupado com a vida humana, e por isso Ele protege a vida humana, mas também Ele estava preocupado com a vida do animal. Os versículos 33 e 34 falam de negligência humana que causa ferimentos ao animal. 33. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não tapar, e nela cair um boi ou um jumento, veja a conduta aqui de negligência. Ele abriu uma cova, ele deveria fechar a cova, não fechou a cova, e aí caiu um boi ou um jumento. Diz o versículo 34, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, ao dono do animal, mas o animal morto será seu. Então as negligências diárias deviam ser punidas pela lei de Deus. Versículos 35 e 36. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório novamente que o boi era já dantes chifrador, o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Então esses versículos explicam o que acontece se um animal machucar outro animal. Na lei de Deus, Deus estava preocupado então até com a saúde dos animais. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que nós, enquanto cristãos, e este é o princípio, não somos a favor de maltrato de animais. Não somos, de modo algum, a favor de maltrato de animais. Nós devemos cuidar e ser responsáveis com os nossos bichinhos de estimação, que são criação de Deus. Na nossa sociedade, os valores muitas vezes estão invertidos, não? Às vezes os animais têm mais valor do que a vida humana, mas a lei de Deus não. Ela equipara, ela mostra o que tem mais valor, melhor dizendo. A lei de Deus mostra que a vida humana tem mais valor, mas nem por isso nós devemos maltratar ou deixar
de cuidar dos animais. Somos responsáveis, e eu penso que esse é o princípio que norteia aqui esses versículos finais, a partir do versículo 28. O princípio geral aqui é: nós somos responsáveis, não apenas pelo que nós fazemos, mas pelo que nós deixamos de fazer. Sempre que houver um descuido nosso, uma negligência nossa, nós somos culpados diante de Deus. Nós somos culpados diante da lei e diante de Deus. Então, alguns exemplos na nossa vida diária e de como que nós não devemos ser negligentes ou como que nós devemos ser operosos na prática do bem. Por exemplo, evitar acidentes de trânsito tendo uma direção preventiva e cuidadosa. Você mexe no celular na hora que você está dirigindo? Negligência. Negligência. Como é você no trânsito? Será que você é cuidadoso? Ou você diria algo assim: rapaz, eu me transformo no trânsito, não tenho paciência nenhuma. Negligência. Nós também devemos ter uma manutenção regular, adequada da nossa casa, da nossa residência, conforme a nossa prefeitura, conforme as leis da nossa cidade. Senão nós estamos incorrendo em negligência. Se você é um profissional de saúde, se você é um advogado ou outros prestadores de serviço, vocês têm a obrigação de prestar os cuidados adequados aos seus clientes e aos seus pacientes. A omissão no seu dever profissional é um crime, mas é também um pecado contra Deus. Então nós precisamos, irmãos, diariamente tomar todos os cuidados necessários e evitar a negligência que pode causar dano ao nosso próximo. Eu moro aqui na zona norte de São Paulo, próximo a uma ladeira. É uma subida, né, muito íngreme. Eu tenho um receio de estacionar o carro ali. Às vezes eu preciso estacionar o carro nessa rua, eu puxo o freio de mão até o máximo assim, aí eu vejo, eu olho, saio do carro, eu olho para ver se está paradinho mesmo. Porque são exemplo, ou é um exemplo de negligência no nosso dia a dia, que pode afetar uma outra pessoa. Então nós devemos tomar cuidado com as nossas ações. O ponto é que nós somos responsáveis não apenas por nossas ações intencionais, pelas nossas ações intencionais, mas também pelas nossas omissões. Na lei de Deus, a negligência humana é punida. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, lendo Mateus, capítulo 5, é um texto que nós lemos na nossa liturgia, mas eu penso que é importante retornarmos. Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Talvez você não tenha cometido nenhum daqueles crimes descritos anteriormente na lei de Deus, Êxodo 21. Talvez não, mas talvez você tenha irado nesta semana que se passou. Seu coração ficou cheio de ira, de rancor,
de ódio. A notícia é que se você quebrou um mandamento, você quebrou todos os mandamentos. Jesus está interpretando o mandamento de não matarás aqui. E ele está dizendo que irar já é quebrar a lei. Então, talvez você tenha se irado com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu colega de trabalho, ou uma situação do seu dia a dia. Portanto, você é réu de juízo diante de Deus. Você é culpado diante de Deus, porque quebrou a lei de Deus. Então, você está culpado diante de Deus. E lembre-se de que Deus não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado, mas Ele pode declarar você justo. E se você creu em Cristo Jesus, você é declarado justo. Você precisa de um bom advogado diante de Deus. Você precisa também de alguém que cumpra as exigências de Deus. Jesus Cristo é o nosso advogado e Ele satisfez a justiça de Deus, cumprindo a lei perfeitamente nele. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados de omissão e de comissão são perdoados, se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a impureza. Meu irmão, vá a Cristo Jesus e encontre descanso para a sua alma aflita. Que Deus nos abençoe. Amém.